Olá, caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora o nosso programa Saber Direito Responde. No programa de hoje estamos recebendo alguns alunos para tirar dúvidas acerca do tema Adicionais Legais Trabalhistas. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho em São Paulo, professor de cursos preparatórios e vamos agora à primeira pergunta que será feita pelo aluno Jean. Professor, o estagiário faz jus ao adicional de salubridade? Excelente pergunta, Jean. A partir da entrada em vigor da Lei dos Estagiários, ou seja, 11.788 de 2008, muita dúvida surgiu a partir da interpretação do artigo 14 desta lei, que assegura a todo estagiário um programa de medicina e segurança do trabalho. A lei, no artigo 14, vai remeter para a CLT. Então, é como se ela dissesse o seguinte, olha, todos os estagiários farão jus à medicina e segurança do trabalho de acordo com o capítulo da CLT. Mas, em decorrência desse artigo, há muitas dúvidas se realmente os trabalhadores estagiários fazem jus ou não ao adicional de insalubridade. A despeito da lei estar em vigência desde o ano de 2008, ainda não temos uma súmula e nem tampouco uma OJ para tratar dessa questão. O que se tem hoje em um perfil jurisprudencial e doutrinário majoritário é que, não sendo estagiário empregado, não faz jus, portanto, nem o adicional de insalubridade e nem tampouco a periculosidade. Muito embora, numa porção enunciativa, o artigo 14 traga uma proteção para a segurança e medicina do trabalho. Durante o sobreaviso, o empregado faz jus à insalubridade? Outra questão de grande interesse para a jurisprudência e para a atuação do contexto trabalhista. Larissa, hoje nós temos a súmula 132 da jurisprudência do TST, que em seu inciso 2 vai nos dizer que nas horas de sobreaviso o empregado não faz jus à insalubridade. Exatamente porque, neste período, ele não está exposto à condição insalubre, seja a exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, previstos, portanto, aí na norma regulamentadora número 15. Então, a súmula 132 vai negar insalubridade para aqueles empregados que encontram-se numa situação de sobreaviso. Vale ressaltar que o sobreaviso é previsto no artigo 244 da CLT e também na súmula 428 do TST. Estes dois dispositivos vão dispor que o empregado fica em casa esperando ordens do empregador. Então, eles ficam fora da empresa esperando ordens do seu empregador. Porque estão fora da empresa, não estão expostos, portanto, nem a ruído da empresa, nem a calor excessivo da empresa, nem a poeiras de dentro da empresa. Então, súmula 132, no seu inciso 2, vai nos dizer que não há direito adicional de insalubridade. O empregado é obrigado a usar o equipamento de proteção individual? Essa também, Antônio, é uma excelente questão que vem sendo discutida bastante nas mesas de audiência e também na doutrina e jurisprudência trabalhista. O que vai acontecer? Hoje nós temos o artigo 158 da CLT, que vai obrigar o empregado a usar os equipamentos de proteção individual. Então, qualquer equipamento de proteção individual que a empresa forneça ao seu empregado, ele deve usar este equipamento no exercício das suas funções, das suas atividades, das suas tarefas no dia a dia e não pode, portanto, deixar de usá-los. O que vai acontecer em termos de consequência para o empregado que se recusa a usar o EPI? O artigo 158 vai nos dizer que a recusa injustificada para o uso dos equipamentos de proteção individual podem canalizar o empregado, inclusive, para um contexto de uma dispensa por justa causa. Então, partindo dessa premissa, é sim obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual. A empresa tem que fornecer esses equipamentos de forma gratuita, súmula 80 do TST vai trazer esse parâmetro e também tem que fiscalizar o uso. Não adianta apenas entregar o equipamento, é preciso a fiscalização, portanto, aí desses equipamentos. A faxineira que faz os produtos químicos durante seu serviço tem direito adicional de salubridade? Olha, excelente colocação também, Jean. O que vai acontecer neste caso? Uma faxineira que trabalha em uma empresa e faça uso de produtos químicos na faxina. Então, ela vai usar produtos para lavar o chão, para lavar a parede, para lavar o banheiro. Será que a composição desse produto pode canalizar esta empregada a fazer jus ao adicional de insalubridade? Será que dentro desses produtos, como água sanitária, esses produtos em geral, podem canalizar o uso o pagamento de insalubridade por parte desta empresa para esta empregada?
Hoje, majoritariamente, a jurisprudência do TST está já se formando no seguinte sentido: não há possibilidade de insalubridade para este caso, porque a quantidade de produto químico que existe nesses produtos de limpeza é mínima e não atinge os graus máximos previstos na norma regulamentadora de número 15, lá do Ministério do Trabalho. Então, os pedidos existem e existem com bastante fervor na Justiça do Trabalho, mas as decisões majoritárias negam a insalubridade para estes casos de faxineiro. Quem trabalha em ambiente salubre pode fazer horas extras? Excelente pergunta, Larissa. Essa é uma questão também que vem sendo bastante discutida na jurisprudência e na doutrina, a despeito de haver já uma lei estabelecendo a impossibilidade de labor em horário extraordinário quando o ambiente é insalubre. O que vai acontecer? Hoje a CLT, no artigo 60, vai proibir a prorrogação de jornada para quem trabalha em insalubridade. Os agentes insalubres a gente já conhece, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, e uma vez eu trabalhando em um ambiente insalubre, eu não posso passar da jornada constitucional. Então vamos supor que eu esteja trabalhando num ambiente insalubre e que a empresa peça para que eu realize jornada extraordinária. Então, olha, Josley, hoje você vai ficar 2 horas a mais para atender o cliente ou para resolver as planilhas, para terminar o seu serviço. É possível que haja, portanto, essa prorrogação de jornada quando eu estou trabalhando na insalubridade? Artigo 60 da CLT vai nos dizer que não, mas ele tem uma pequena exceção. Ele vai dizer o seguinte, olha, regra geral não seria possível, mas excepcionalmente, se o Ministério do Trabalho e Emprego der uma autorização para este labor extraordinário no ambiente insalubre, então tudo bem, então está ok, poderá haver essa prorrogação. Vale ressaltar, já que tocamos neste assunto, já que chamamos este assunto a fazer entrar em cena aqui, te dizer do cancelamento da súmula 349 do TST. Por muitos anos, a súmula 349 do TST permitia que a norma coletiva, ou seja, convenção coletiva de trabalho e também acordo coletivo de trabalho, também conferisse essa autorização. Então, o TST tinha uma súmula de número 349 que autorizava a norma coletiva a permitir essa prorrogação no ambiente insalubre. Depois de muita impugnação por parte da doutrina majoritária e também das decisões jurisprudenciais, o TST voltou atrás e cancelou a súmula 349. Então, o que a gente tem hoje? Apenas a exceção prevista lá no artigo 60 da CLT. Regra geral não pode, é insalubre, não pode prorrogar, porque eu já estou perdendo a minha saúde durante a jornada de 8 horas. Então, eu não posso fazer hora extra nesse ambiente. O ideal é que eu saia imediatamente desse ambiente, mas excepcionalmente o Ministério do Trabalho pode conferir uma autorização. A súmula 349, que abria essa autorização para a norma coletiva, já não está mais em vigor. Professor, qual o horário noturno dos aeronautas? Excelente pergunta, Antônio. Os aeronautas contam com uma legislação específica. É especificamente a Lei 7183 de 84. Então, eles não se inserem no contexto da CLT. Se eu for um aeronauta, comissário de bordo, piloto, não vou estar regimentado, portanto, pela CLT, mas sim por uma legislação específica. Como citei, 7183 de 84. É esta legislação quem vai tratar da hora noturna dos aeronautas. Mas, detalhe, ela não é esclarecedora como a CLT. Nós conversávamos e estamos pontuando que o adicional noturno previsto na CLT começa das 22 até as 5 da manhã. E a lei do rural vai nos trazer o seguinte, olha, se o rural trabalha na lavoura, ele tem uma hora noturna das 21 às 5. Se é com pecuária, das 20 às 4. E quanto ao aeronauta, será que a lei dele vai estabelecer o horário de início da jornada noturna e o horário de término da jornada noturna? Não tem. A lei é de 84, mas ela fala vagamente que o horário noturno do aeronauta, olha o que vai acontecer, vai começar do pôr do sol até o nascer do sol. Então não há fixação em horas, né? Não se usou o relógio para definir o início e o término aí, portanto, da jornada noturna desta categoria específica dos aeronautas. O que se tem hoje são expressões vagas, conceitos jurídicos indeterminados, tratando, olha, aeronauta, a jornada noturna dele vai começar
no pôr do sol e vai terminar no nascer do sol. Mas aí eu chamo sua atenção para o seguinte aspecto prático, eu diria. É a norma coletiva dos aeronautas quem vai ter aí, portanto, que estabelecer qual é o início e o término da jornada noturna, já que a Lei 7183 de 84 não traz aí, portanto, este parâmetro, esta definição. Veja bem, se nós estivermos diante aí do adicional noturno da CLT ou mesmo dos rurais, nós temos sim início e término previamente definidos em lei. Agora, se eu estiver diante do aeronauta, não existe um início definido e nenhum término definido. A lei vai ser vaga, a lei vai ser genérica. Vai falar, portanto, pôr do sol, começa o horário noturno, e nascer do sol, termina o horário noturno. Claro, isso vai variar de acordo com a região geográfica que o aeronauta estiver, mas é a norma coletiva quem deve, portanto, fixar precisamente o início e o término. Excelente pergunta. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e eu te espero para a segunda parte do nosso Saber Direito Responde. Até já! Olá, olá, queridos telespectadores da TV Justiça, já estamos de volta com o nosso programa Saber Direito Responde e nessa segunda parte a gente continua respondendo as perguntas dos alunos que estou recebendo aqui nos estúdios. Vamos então para a primeira pergunta do aluno Jean. Professor, o atendente de telemarketing, durante sua jornada, recebendo várias ligações, faz jus ao direito de insalubridade? Perfeito, Jean. Uma ótima pergunta também, como sempre. Olha, essa questão também vem sendo bastante discutida. Se o atendente de telemarketing, que passa o dia inteiro durante a sua jornada, atendendo ligações, faz jus ou não ao adicional de insalubridade. Exatamente porque ele fica o dia inteiro em contato com a voz humana, né? Então ele fica com aquele aparelhinho de telefone aqui, no ouvido, o dia inteiro atendendo ligações. Eu tenho relatos, na minha visão de magistrado, na minha atuação como magistrado de primeira instância, que há atendentes que chegam a atender 100, 150, 200 ligações por dia. Eles começaram, portanto, a entrar na Justiça do Trabalho pedindo insalubridade ao argumento de que estavam tendo uma lesão nos ouvidos, perdendo a audição, tentando equiparar a voz humana a um ruído. Lembra que falamos bastante de ruído nessa semana e eu te dizia que isso tem previsão dentro da norma regulamentadora número 15 e que uma vez superados os limites dessa norma regulamentadora, o exemplo que eu usava era exatamente este, ou seja, para uma jornada de 8 horas, não posso estar exposto a uma quantidade maior que 85 decibéis. Então, o perito vai nessas empresas de telemarketing e verifica se este trabalhador, tendo acesso à voz humana, extrapola esses limites de decibéis que estão previstos aí na NR. Muitos peritos da Justiça do Trabalho terminavam por concluir que sim, havia uma extrapolação desses limites previstos na NR. Contudo, o TST, a partir de estudos de uma outra frente doutrinária e também pericial, terminou por concluir que a voz humana não representa um ruído, não se equipararia, portanto, ao ruído, não tendo previsão na NR número 15. E nós sabemos que aquilo que não está previsto na norma regulamentadora não pode conduzir e propiciar a percepção de adicional de insalubridade. Então, embora haja muita divergência, Jean, na vida prática, o que se tem hoje, majoritariamente pelo TST, é que esses trabalhadores não fazem jus ao adicional de insalubridade. Os motociclistas que trabalham com motocicletas apenas em áreas internas têm direito à periculosidade? Perfeito, Larice. Olha, nós temos então a Lei 12.740 do ano de 2012, que aumentou as previsões de periculosidade para os trabalhadores brasileiros. Através desta lei, nós temos então que os operadores de motocicleta passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade. Os vigilantes, num primeiro momento, foram premiados em 2012 e, posteriormente, aqueles trabalhadores que usam a motocicleta no seu dia a dia, no ano de 2014, também tiveram acesso à periculosidade. Você me pergunta se aquele que usa a motocicleta em áreas internas da empresa, por exemplo, também faria jus à periculosidade. O que eu preciso te dizer para você entender então essa questão? Mesmo que em 2014 os trabalhadores motoboys, aqueles que operam motocicleta, tenham passado a fazer jus ao adicional de periculosidade
por conta desta nova alteração propiciada no artigo 193, e isso somente foi regulamentado no final do ano de 2014, então em outubro de 2014, por meio de uma portaria do Ministério do Trabalho. Esta portaria é a de número 1565, de outubro de 2014. O que essa portaria vai dizer? Ela vai dizer qual é a motocicleta que, uma vez operada, vai dar ensejo ao adicional de periculosidade. Ela vai dizer qual é o motociclista que, uma vez operando esta função, vai ter direito à periculosidade. E expressamente nessa portaria, Larice, 1565 de 2014, há a exclusão para o adicional de periculosidade de quem trabalha em áreas internas. Então imagine uma empresa que tem um pátio grande e é preciso deslocamento entre as áreas da empresa por meio de motocicleta. Esse trabalhador não se equipara àquele motoboy, por exemplo, que enfrenta o trânsito das ruas, que anda nas ruas fazendo entregas de pizzas, de comida nos restaurantes delivery, ou mesmo encomendas do dia a dia. Então, assim, quando você me fala, olha, aquele trabalhador que usa motocicletas em áreas privadas, ele também se insere no comando do artigo 193 e, por sua vez, faria jus à periculosidade? Resposta negativa. Quem é que vai dizer isso para a gente? O 193? Não. A regulamentação deste artigo 193, especificamente a portaria do Ministério do Trabalho de número 1565 de outubro de 2014. Então, neste caso, a resposta é negativa. Professor, eu gostaria de saber se pode haver supressão de adicional noturno quando o empregado sai da jornada noturna e passa a laborar durante o dia. Perfeito. Para isso também há uma súmula da jurisprudência do TST. Olha aí, Antônio, hoje nós temos a súmula 265 do TST, que vai dizer que todas as vezes que o empregado for transferido do ambiente noturno para o ambiente diurno, ele passa, portanto, a perder o adicional noturno que até então ele tinha satisfeito. Como é que acontece isso? Olha, eu trabalhei por 10 anos no horário noturno, então trabalhava por 10 anos todos os dias para o meu empregador, na jornada das 22 às 5 da manhã. Ganhava R$2.000 e adicional noturno de 20%. Então era um adicional expressivo. Isso fazia parte do meu salário, eu contava com isso no final do mês. Depois de longos 10 anos, recebendo esse adicional noturno, porque trabalhava no horário noturno, eis que o empregador chega para mim e fala, olha, a partir de segunda-feira você está no horário diurno, então a sua jornada não vai ser mais das 22 às 5. A sua jornada a partir de segunda-feira, Josley, passa a ser das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde faz jus adicional noturno? Não faz. Então, se eu for mudado do horário noturno para o horário diurno, né? Se houver, portanto, essa alteração, eu vou perder esse adicional. Nós aprendemos que quando há uma alteração da condição que gerava o adicional noturno, esse adicional passa a ser suprimido, portanto. Aí, o argumento do empregado era no seguinte sentido, olha, mas eu já ganhava esse adicional por 10 anos. Será que isso não está acoplado ao meu salário a partir de então? Será que eu não tenho aí, eles diziam, direito adquirido a esse adicional noturno? Será que a empresa pode efetivamente virar para mim de um dia para o outro e dizer, olha, acabou para você, não trabalha mais à noite, portanto não tem mais adicional? Resposta do TST, embora alguns não concordem, mas isso já faz parte de um entendimento sumulado há diversos anos. Na súmula 265, TST pacifica as suas decisões e diz o seguinte, pode sim, porque manter um empregado no ambiente noturno lhe é prejudicial. Isso mexe com a condição física, isso mexe com o sono desse empregado, então é sempre bom que ele esteja durante o dia, que ele labore durante o dia. Então, se a empresa tira ele da noite para colocar ele durante o dia, isso é bom para ele. E ele deve mesmo perder o adicional, porque se ele vai para o dia, ele não está mais na condição que ensejava o pagamento do adicional noturno. Então, a resposta aqui fica por conta mesmo da súmula 265. Professor, a empresa que oferece o equipamento de proteção individual ao empregado se isenta de pagar o adicional de salubridade? Perfeito. Quando se fala em equipamento de proteção individual que é fornecido pela empresa, temos que lembrar de duas súmulas importantes do TST. Estou a falar da súmula 80 e também da súmula 289 da jurisprudência do TST.
A súmula 80, bastante antiga, dizia o seguinte, e ainda diz até os dias atuais, olha, se a empresa fornecer equipamento de proteção individual, este equipamento de proteção individual tem o condão de neutralizar o agente insalubre. Basta que você se lembre dos aeronautas, por exemplo, e mesmo dos aeroviários. Você vai em um aeroporto, quando você está lá dentro do avião, você percebe que eles estão carregando umas malas com protetores auriculares, sejam os de concha, sejam os de pugle, né? Aqueles que são colocados dentro do ouvido. Então, esses equipamentos de proteção individual, como os protetores auriculares, que eu te dei exemplo agora, como luvas, botas, máscaras, aventais e demais equipamentos previstos na norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho, tem um condão, sim, diz a súmula 80, de neutralizar a ação do agente. Então, eu que ficaria com problemas de audição em um ambiente que é ruidoso, passo a não ter esse problema se a empresa me fornece o equipamento de proteção, no nosso caso, protetor auricular. Mas essa é a ideia da súmula 80. Na sequência, o TST vem e, por meio da súmula 289 de sua jurisprudência, diz o seguinte, mas não adianta apenas fornecer, é preciso fiscalizar, interpretando o artigo 166, 167 e mesmo 158 da CLT, esta súmula 289 da jurisprudência do TST veio ao mundo para falar o seguinte, olha, não adianta só fornecer, empregador, como num primeiro momento a súmula 80 te dizia, eu, súmula 289, imponho que você fiscalize esse EPI. Então é você que está em contato com este empregado no dia a dia, é você que deve verificar se ele está usando esse equipamento de proteção. Então fornecer e não fiscalizar o uso efetivo não tem um condão de neutralizar. Quando a empresa apenas fornece, mas esquece de fiscalizar, não repara se o empregado está usando no dia a dia, ele tem a possibilidade de continuar tendo problemas nos ouvidos. Ele recebe e fala, não vou usar esse equipamento não, guarda lá em uma caixa. Ele continua exposto. Isso é culpa da empresa, digamos assim, ela tinha que fiscalizar. Empregado, estou te dando o equipamento de proteção, o protetor auricular, e você tem que usar. Senão você vai ser advertido expressamente, senão eu vou te suspender disciplinarmente, aos olhos do artigo 494 da CLT, ou se a situação não tiver jeito, eu posso te dispensar por justa causa, como dispõe o artigo 158 da CLT. Ou seja, a empresa tem elementos para fiscalizar o uso do equipamento de proteção individual pelo empregado. Se ficar constatado que ele não está usando, então não adianta nada. Não haverá neutralização do agente. A empresa tem que continuar pagando, aí, portanto, o adicional de insalubridade. Professor, se o empregado labora no 10º andar de um prédio e no subsolo há um armazenamento de combustível para geradores, ele merece insalubridade? Perfeito, Larissa. Essa questão acaba de ser pacificada pela jurisprudência do TST, através da súmula aí, portanto, 453 de sua jurisprudência. Essa súmula vai dizer o seguinte, olha, eu trabalho no andar 10º de um prédio específico e embaixo, no subsolo deste prédio, nós temos aí, portanto, tanques de combustíveis que são usados para abastecer o gerador desse prédio. Então, todo e qualquer prédio, a maioria dos prédios grandes, os centros empresariais, os centros comerciais, não faltam energia, não padecem com corte de energia. Então, quando falta energia, para a empresa não perder os trabalhos de computador, para a atividade não parar, ela sempre tem um gerador no subsolo desse prédio. Mas esse gerador de energia, para os casos de corte de energia, evidentemente, ele é abastecido por um combustível, óleo diesel, uma série de coisas, que fica lá armazenado no próprio subsolo. Aí o empregado que trabalha do lado desse tanque de combustível faz jus, isso é inquestionável, porque isso pode explodir e prejudicar quem trabalha no subsolo. Mas e quem trabalha no 10º andar? Faz jus também, depois de muitos debates, de debates acalorados sobre essa questão. Hoje o TST tem súmula dizendo que sim, porque se o tanque explodir, vai afetar todo o prédio e não quem está apenas no subsolo. Quem está no 10º andar também vai ter problemas com essa explosão. Então, todo o prédio merece ganhar adicional de periculosidade. Essas foram as nossas perguntas. Eu me despeço agora dos meus queridos telespectadores da TV Justiça e todos os alunos do Brasil. Eu sou o professor Josley Soares. Bons estudos e até a próxima.
Tem dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br.